cantor Bob Marley e sua música reggae, conhecida bem além das suas raízes jamaicanas, morreu num hospital de Miami hoje. Bob Marley tinha 36 anos. Na história da música, poucas figuras são envoltas em tanto mistério quanto Bob Marley. Além dos ritmos cativantes e do espírito revolucionário de suas músicas, há uma tapeçaria de contos não revelados cercando sua partida prematura deste mundo. Este vídeo embarca em uma busca para explorar as narrativas veladas e perguntas não respondidas sobre a morte do filho mais icônico do reggae. Junte-se a nós enquanto sondamos as sombras para descobrir aspectos da morte de Bob Marley, que permaneceram ocultos por mais de 4 décadas. A história de Bob Marley é um testemunho do poder da música e de sua capacidade de transcender os mais humildes começos. Nascido em 6 de fevereiro de 1945 em 9 Mile, uma pequena vila jamaicana, Robert Nesta Marley emergiu em um mundo de contrastes marcantes. Sua mãe, Cedella Booker, era uma jovem afro-jamaicana de apenas 18 anos, enquanto seu pai, o capitão Norval Marley, era um jamaicano branco de ascendência inglesa muito mais velho. Essa linhagem mista lançaria uma sombra complexa sobre a vida inicial de Marley, submetendo-o ao ridículo dentro da sociedade rigidamente estratificada da Jamaica. No entanto, Marley vestiu sua identidade com um senso de orgulho distante, abraçando sua herança negra e exibindo uma indiferença inabalável ao desprezo que enfrentava. A infância de Marley foi mergulhada em uma pobreza quase inconcebível para a mente ocidental. A falta de amenidades básicas, como água encanada e eletricidade em sua casa, era um testemunho da luta diária pela sobrevivência na Jamaica rural. Apesar dessas dificuldades, ou talvez por causa delas, o espírito indomável de Marley começou a brotar. A resiliência de sua mãe diante da adversidade e seu apoio inabalável forneceram o alicerce sobre o qual suas inspirações cresceriam. Aos 15 anos, Marley deu seus primeiros passos definitivos em direção à imortalidade musical. Ele formou uma banda conhecida como The Wailers, com seus amigos Peter Tosh e Bunny Wailer. Juntos, começaram a experimentar vários estilos musicais, combinando elementos de rocksteady e reggae. Sua música era um sincretismo novo e excitante, que capturou a imaginação do público além das margens da Jamaica. A década de 1960 foi um período de transformação para Marley. Sua música começou a refletir os cenários sociais e políticos em mudança da época. Em 1967, ocorreu uma virada significativa quando Marley se converteu à fé Rastafari, um movimento que influenciou profundamente sua música e sua mensagem. A cultura Rastafari, com seu ethos afrocentrado e profundidade espiritual, ressoou com Marley e se tornou um tema central em suas músicas. À medida que os anos 1970 surgiram, a colaboração dos Wailers com o produtor Lee Perry resultou em um som revolucionário que definiria um gênero. Seu álbum Catch a Fire abriu portas internacionais, levando a turnês nos Estados Unidos e no Reino Unido. O álbum de acompanhamento da banda, Burning, cimentou seu lugar na história da música com hinos como Get Up, Stand Up e o icônico I Shot the Sheriff, mais tarde, regravado por Eric Clapton. A música de Marley não é apenas uma coleção de sons, mas um chamado ressonante que agitou as almas dos oprimidos e dos esperançosos. Seu trabalho emergindo das profundezas da luta rapidamente se tornou o hino dos desencantados e oprimidos, não apenas em sua Jamaica nativa, mas em todo o mundo. As músicas de Marley estavam impregnadas de um espírito revolucionário, falando as aspirações de liberdade e a busca pela dignidade humana. Esta era a música que ousava sonhar, desafiar e inspirar. A arte de Marley floresceu durante um período de significativa agitação social e política. Os anos 1970 foram repletos de conflitos e mudanças, e a música de Marley serviu de trilha sonora para esse período transformador. Suas letras profundas e penetrantes abordavam questões de injustiça sistêmica, pobreza e anseio por liberdade. Era uma voz que ressoava com as massas que viam nele não apenas um músico, mas um profeta da mudança. O poder da música de Marley residia não apenas em sua profundidade lírica, mas também em sua inovação estilística. O reggae, com seus ritmos offbeat e som impulsionado pelo baixo, era o veículo perfeito para sua mensagem. Era uma música que se podia sentir fisicamente, uma força pulsante que comandava o corpo a se mover e o coração a sentir. Cada música era uma tapeçaria tecida com fios de resistência e esperança, uma narrativa ambientada contra o pano de fundo das crenças Rastafari de Marley e seu compromisso inabalável com o ativismo social. A jornada musical de Marley foi marcada por vários álbuns seminais que cimentaram seu legado.
Natty Dread, Rastaman Vibration e Survival eram mais do que simples coleções de faixas. Eram declarações políticas, chamados à ação e afirmações da identidade africana. Músicas como War, que citavam um discurso do imperador etíope Haile Selassie, e Africa Unite, destacavam sua visão de solidariedade global e unidade. O reconhecimento internacional do trabalho de Marley refletiu-se nas diversas audiências que ele atraiu, desde os guetos de Kingston até as movimentadas ruas de Londres. Suas performances ao vivo eram experiências eletrizantes que transcendem a mera diversão. Para muitos que compareciam a um concerto de Bob Marley, era como um despertar espiritual, um envolvimento com uma força que falava de rebelião e redenção. Sua música era um refúgio para aqueles que se sentiam marginalizados pela narrativa dominante. O impacto de Marley se estendia além da música. Ele se tornou um ícone cultural cujo impacto era sentido nos domínios da moda, linguagem e identidade. Seu estilo distinto, caracterizado por dreadlocks e cores Rastafari, tornou-se símbolos de um movimento contracultural. Suas letras ricas introduziram o crioulo jamaicano ao mundo, ampliando o alcance da cultura de sua ilha natal. A música de Bob Marley era um rio alimentado por muitos afluentes, mas nenhum tão significativo quanto o movimento Rastafari, que infundiu seu trabalho com uma potência espiritual e cultural. A fé Rastafari, nascida dos movimentos de resistência negra na Jamaica, não era apenas uma religião para Marley. Era uma visão de mundo, uma bússola filosófica que guiava sua vida e arte. A conversão de Marley ao rastafarianismo, no final dos anos 1960, marcou um ponto de virada em sua vida. O movimento, com suas raízes na coroação do imperador Haile Selassie I da Etiópia e nas profecias de Marcus Garvey, forneceu a Marley uma rica tapeçaria de símbolos, alegorias e narrativas históricas. Esses elementos se tornaram temas centrais em sua música, moldando suas letras e proporcionando profundidade às suas melodias. O leão, as cores vermelho, dourado e verde, e a erva sagrada cannabis eram mais do que meros motivos em suas músicas. Eram insígnias de suas crenças e emblemas de sua identidade cultural. A filosofia do rastafarianismo, com sua ênfase no panafricanismo e no retorno à terra africana, ressoou profundamente com Marley. Sua música se tornou um veículo para essas ideias, um meio de despertar uma consciência africana coletiva entre seus ouvintes. Músicas como Exodus e Africa Unite eram chamados para este despertar, instando aqueles de descendência africana a reconhecerem sua herança e os laços que os ligavam à sua terra ancestral. A música de Marley era um chamado clarion para a diáspora africana, um lembrete de sua origem comum e destino compartilhado. O rastafarianismo também forneceu a Marley uma lente através da qual criticar o materialismo e a decadência moral do mundo ocidental. Os ideais da fé, de viver uma vida não corrompida por Babilônia, o termo Rastafari para a sociedade ocidental, eram evidentes na rejeição de Marley ao consumismo e em sua defesa por um modo de vida espiritual mais natural. Essa filosofia encontrou expressão em músicas como Babylon System e Rat Race, onde Marley condenava a ganância e a competitividade da vida moderna. O auge da carreira de Bob Marley foi uma trajetória ascendente de brilhantismo artístico e impacto global, marcada por marcos que mudariam para sempre o cenário da música. Na segunda metade dos anos 1970, viu Marley ascender ao ápice de sua jornada musical, sua voz se tornando o grito de guerra pela mudança e um símbolo de esperança para milhões. O lançamento do álbum Exodus, em 1977, foi um momento definidor, com faixas como One Love e Jamming, capturando a consciência coletiva da época. A música de Marley era mais do que um mero reflexo dos tempos. Era uma luz guia, apontando o caminho para um futuro mais brilhante. Os triunfos da carreira de Marley foram numerosos. Sua banda, Bob Marley and the Wailers, tornou-se sinônimo de reggae, levando o gênero musical a novos patamares de popularidade e reconhecimento. Sua turnê Exodus, em 1977, atraiu multidões de fãs fervorosos em todo o mundo, solidificando seu status como um dos artistas mais influentes do século XX. No entanto, em meio ao esplendor de sua ascensão, as sombras da tragédia se aproximavam. Em 1977, durante os preparativos para um concerto gratuito na Jamaica, Bob Marley foi vítima de um atentado a tiros em sua casa em Kingston. O ataque deixou Marley, sua esposa Rita e seu empresário Don Taylor feridos, mas todos sobreviveram. O motivo por trás do ataque permaneceu envolto em mistério, alimentando especulações e teorias conspiratórias que persistem até hoje. Apesar do perigo iminente, Marley perseverou, transformando sua experiência traumática em uma fonte renovada de inspiração e determinação.
Ele permaneceu fiel à sua missão de espalhar mensagens de amor, unidade e resistência através de sua música, desafiando aqueles que buscavam silenciá-lo. No entanto, o destino tinha outros planos para Bob Marley. Em 1978, durante um jogo de futebol de caridade em Kingston, Marley machucou seu pé direito. O que parecia ser uma lesão trivial acabou sendo o prenúncio de uma tragédia maior. Um exame revelou que Marley tinha melanoma maligno em estágio avançado, uma forma agressiva de câncer de pele, que havia se espalhado para outras partes de seu corpo. A notícia devastadora abalou Marley até o âmago, mas ele permaneceu resiliente em face da adversidade. Determinado a continuar sua missão musical, Marley embarcou em uma turnê mundial para promover seu álbum Survival, enquanto recebia tratamento para sua doença. No entanto, sua saúde rapidamente se deteriorou, forçando-o a cancelar sua turnê e procurar tratamento mais intensivo nos Estados Unidos. No final, o câncer provou ser implacável. Apesar dos melhores esforços da medicina moderna, Bob Marley sucumbiu à doença em 11 de maio de 1981, aos 36 anos de idade. Sua morte deixou um vazio intransponível na música e na cultura popular, mas seu legado continuou a inspirar gerações. As circunstâncias em torno de sua morte permanecem envoltas de controvérsia e especulação, um testemunho do mistério que cercava sua vida e carreira. Bob Marley pode ter partido, mas sua voz ecoa através do tempo, um lembrete eterno do poder transformador da música e do espírito indomável de um homem que se recusou a ser silenciado. Deixe seu like e comente o que você gostaria de ver no próximo vídeo. Obrigado por assistir.